Agora vamos continuando com os signos do zodíaco, vamos ver o signo de Sagitário. Sagitário é o nono signo. E a ideia principal de Sagitário é da busca da sabedoria, né? O símbolo do Sagitário é uma lança, né? Assim, tem a ideia de que essa lança é apontada por um centauro, né? Um centauro apontando essa lança para cima. E essa lança indica essa flecha, né? Apontando essa flecha, a flecha simboliza a aspiração por algo superior, né? Ou pelo conhecimento, pela sabedoria, né? Que vem através da religião, da filosofia, né? Então, o Sagitário ele nos inspira ideias de busca do conhecimento, né? Assim como Gêmeos, né? Só que Gêmeos busca o conhecimento mais prático, mais imediato, aquilo que ele pode vender, aquilo que ele pode vender imediatamente. Por exemplo, uma informação jornalística vai buscar uma informação que ele possa divulgar imediatamente. E não deixa de ser uma forma de comércio, né? Uma maneira de apresentar um fato, uma ideia e divulgar para o público e receber em troca o seu salário como um trabalho, como funcionário de comunicação. Já o Sagitário, a ideia dele é de busca de conhecimentos mais profundos. Ele tem um sentimento de buscar as causas das coisas. Então, uma pessoa de Sagitário, a influência do signo de Sagitário é a influência de se aprofundar no conhecimento. Não só pegar uma informação e divulgar, não só pegar uma informação e escrever um livro com essas informações. É se aprofundar e conhecer a causa das coisas, né? Se ele vai se envolver na religião, ele vai procurar a origem daquilo, daquela religião ou daquela filosofia, ele vai buscar todas as informações e as bases, os conceitos envolvidos naquele ritual, naquele sistema espiritual, por exemplo, né? Então a ideia de o escorpião, como ele tem essa habilidade, ele normalmente, o escorpião não, o sagitário, como tem essa habilidade, ele normalmente ele se coloca na posição de professor, né? Uma vez que você conhece, por exemplo, a história profundamente, outras pessoas vão pedir para você ensinar, você falar de certas coisas que não é conhecido comumente, né? Nos tempos passados era muito mais difícil a pessoa ter conhecimentos mais profundos, porque exigia que ela tivesse dinheiro para poder obter livros ou viajar a lugares onde tem bibliotecas com certos livros. Então, o escorpião, o sagitário também nos dá a ideia de sucesso na vida, né? Porque uma pessoa que se aprofunda no conhecimento, automaticamente ela também precisa ter recursos para isso, ela precisa ter, como por exemplo, viajar para a Índia, para o Egito, para a China e descobrir certas coisas sobre a medicina, ou sobre a filosofia, ou sobre a religião. Isso envolve a necessidade da pessoa ter recursos, dinheiro. Então a ideia de riqueza, de sorte, de sucesso está ligada ao Sagitário também, né? A ideia de lidar com outras culturas, viajar também, ou seja, a habilidade de falar outras línguas, de entender outra pessoa que é diferente, por exemplo, de uma outra cultura,
também. Só que, ao mesmo tempo, em Sagitário, a gente tem a ideia da discriminação, seria um ponto negativo. Quando você vai para uma outra cultura, por exemplo, se é católico, vai para uma região, a cultura é judia, você tem que se adaptar àquela cultura. Então você, Sagitário, tem essa facilidade de adaptação entre culturas, em aceitação das filosofias. Mas, ao mesmo tempo, em Sagitário, por você perceber as diferenças, você pode acontecer, uma coisa que acontece em Sagitário também, é a discriminação, seja racial, social ou de culturas, etc. Né? Então, aquela ideia daquela pessoa, aquele grupo que é de uma religião e não aceita uma pessoa que chegou de fora, que é de outra, está ligado ao Sagitário. Né? Não estou dizendo que as pessoas de Sagitário são assim, mas é em Sagitário que vem essa ideia, porque você só vê essa diferença porque você percebe essa coisa. Os outros signos não estão tão atentos a essas coisas. Né? Por exemplo, o signo de Virgem está ligado a sua própria sobrevivência, não está ali preocupado em julgar os outros. Mas o Sagitário, né, ele indica aquela posição mais nobre, em que a pessoa se destaca na sociedade, ela começa a se colocar na posição de superioridade. E essa ideia de superioridade é acompanhada da discriminação. Por isso, em Sagitário, a gente tem grandes pontos como capacidade de aprofundar no conhecimento, na sabedoria, assimilar uma bagagem grande de conhecimentos, por exemplo, pessoas que falam várias línguas, vão a várias regiões da Terra assimilar conhecimento, mas, ao mesmo tempo, pode haver discriminação religiosa. Pode haver a discriminação sutil, ou seja, a própria pessoa nem percebe. Ela esconde aquilo porque ela sabe que isso é uma coisa extremamente feia, né? Assim, do ponto de vista humano, é muito feio, né? Você discriminar outra pessoa porque ela não entende a sua filosofia, a sua religião, ou porque ela não é do mesmo nível social, ou seja lá o que for. Então, é natural de algumas dessas pessoas tentarem esconder isso de alguma forma, mas mantém de forma sutil. Tá? Então, a presença disso de forma sutil, seja na sociedade ou numa pessoa, também vem do signo de Sagitário. Então, veja, Sagitário é um signo fabuloso, é um signo de fogo, que a gente viu, indica coragem, tem um lado humano, né? Metade do signo de Sagitário é considerado humano, porque o centauro é metade humano e metade animal, né? A outra metade do signo, de 15 graus em diante, é considerado um signo animal, ele chama bestial, né? Então é importante a gente entender essa coisa, né? Em Sagitário a gente tem várias ideias, vários conceitos surgindo, né? Muitas coisas bonitas, e tem essa parte que também acontece, mas muitas vezes é escondida de várias maneiras. Mas é no signo de Sagitário, não são as pessoas de Sagitário. A gente não pode usar esse conhecimento sobre um signo e jogar tudo para uma pessoa, porque cada pessoa tem um zodíaco inteiro no seu mapa. Cabe a pessoa que analisa o mapa, o astrólogo, identificar aquilo que vai ser problemático e aquilo que não vai ser, né? Então, vamos ficar aqui em Sagitário e vamos para Capricórnio. Capricórnio, a gente tem a ideia da realização, né? O símbolo de Capricórnio é uma cabra, né? Eu falei, né, que Sagitário, Capricórnio também indica um
animal com características diferentes da cabra, só que a gente não só conhece esse animal, então vamos ficar só com a cabra. A cabra ela tem a habilidade de escalar montanhas, regiões difíceis de se movimentar, de se atingir, né? Então, aí em Capricórnio existe a necessidade de realização no mundo, de alcançar uma vitória sobre a vida, sobre as dificuldades da vida, né? Então, a pessoa de Capricórnio é aquela pessoa que tem a consciência de que mais cedo ou mais tarde vai chegar o inverno, ela tem que estar preparada, né? Então, a gente vê a ideia, por exemplo, de algumas pessoas que trabalham no meio rural, né? Elas têm que fazer a colheita no momento certo, porque depois daquele período vai haver um período longo sem colheita alguma. Então ela vai viver daquilo que ela estocou, né? Então essa ideia de gerenciar os recursos, administrar, organizar, não estou querendo dizer que o Capricórnio é sempre organizado, em geral mas às vezes tem pessoas que fogem à exceção, né? São exceção, né? Então, essa habilidade de administração dos recursos está ligado a Capricórnio, está ligado à ideia daquela pessoa que sofreu muito e não quer passar pelo mesmo sofrimento novamente, né? Imagina que se você passa um período de inverno com pouquíssima comida, você vai na horta ou na região que possa ter alguma vegetação, não tem vegetais comestíveis ou muito poucos, não tem o que caçar, não tem como viver se houver pouco recurso. Então ela sabe que no próximo inverno, ou nos próximos, ela tem que estar preparada. Então ela vai à luta para não passar novamente pelo mesmo sofrimento. Isso mostra que o Capricórnio, de alguma forma, mostra uma pessoa que se enrijeceu com os sofrimentos anteriores, né? Ou seja, ela procura ser metódica, né? É uma pessoa que coloca de lado as emoções para a razão, em primeiro lugar. Não é a pessoa extremamente racional, mas pessoa extremamente objetiva, entende? Pessoa extremamente racional, às vezes ela se perde, né? Porque fica separando os detalhes, como em Virgem, né? E fica focada num detalhe e esquece os outros detalhes que fazem parte de um todo. O Capricórnio ele não cai nesse erro, né? Capricórnio ele vê sempre o foco principal, o alto da montanha primeiro, e depois como tem que chegar lá. Ele sobe por aqui, vira por ali, tropeça aqui e continua até chegar lá, né? Ele não fica olhando só para a pedra que está na frente dele, e depois cai e fica enrolado com um obstáculo menor. Ele vai sempre focando no objetivo principal. Então, a habilidade de Capricórnio é organização, meta, né? E a natureza humana não é tão focada assim como o Capricórnio. Então, Capricórnio pode ser mal entendido pela maioria dos outros signos, em função dele colocar de lado suas emoções se o objetivo dele está sendo protelado, né? Aí ele vai focar no objetivo com o maior vigor possível e deixando de lado emoções. Então a chantagem emocional não cola com o Capricórnio, né? Porque quando você tenta fazer a chantagem, ele já subiu, ele já está escalando a montanha de novo.
né? Então, não estou dizendo que o Capricórnio é destituído de emoções, de sentimentos, só estou falando que é uma pessoa com capacidade de colocar de lado isso quando necessário. Aí alguns podem fazer isso na hora errada, ou seja, eles não são equilibrados como o Capricórnio ideal. Então, cabe a cada Capricórnio, cada pessoa que tem influência forte de Capricórnio, vai ser um Capricórnio específico. Cabe a analisar o mapa para se perceber isso, né? Tá, então nós vamos ficar aqui no signo de Capricórnio. Vamos ficar aqui no signo de Capricórnio e continuar no próximo.